A gente volta nessa segunda parte, agora do nosso CX Summit, trazendo ele que é o cofundador e CEO da Track. É um dos maiores especialistas em Net Promoter Score e Customer Experience Metrics no Brasil e América Latina. Através da sua atuação, a Track atualmente ela impactou mais de 100 milhões de consumidores, atuando em mais de 1.200 com mais de 1.250 marcas em 9 países. Não é brincadeira não, não é pouca coisa não. O cara possui grandes certificações, como em Harvard, tem da Harvard Business School, tem certificado em Customer Insights, também da University of Illinois, aqui dos Estados Unidos, certificado de Framework for Data Collection and Analysis. Bom, e esse é de onde? É tanta coisa que eu tô perdido, é tanto... Olha só, ô Tomás, eu tô falando sério, os currículos estão bem grandes, mas o seu eu nunca vi nenhum igual. Você já parou de estudar alguma vez na tua vida, não? Porque você tem certificado de tudo quanto é canto, o cara estudou em várias universidades dos Estados Unidos. Então ele vem falar um pouquinho mais, o cofundador e CEO da Track vai falar um pouco agora com vocês, que é o Tomás Duarte. Uma salva de palmas. Tomás, que é o idealizador, realizador do CX Summit. Você para de estudar, não, né? Você começou a estudar com quantos anos, cara? Fala aí, só para eu ter uma ideia. Com 6 meses de idade. Já começou a estudar. E aí o objetivo qual é? É abraçar o mundo? Vai parar quando isso aqui, esse número de certificados em várias universidades estrangeiras? Cara, eu tenho essa fome de conhecimento, então eu nunca paro. Eu tenho uma meta de ter sempre 2 certificados e, enfim, imersões a cada 2 meses, ou seja, 2 certificações a cada 2 meses, uma por mês. Entendi, essa fome de crescer. Inclusive o CX Summit começou em sua primeira edição com quantos participantes? 100. E hoje? 1.500. Então é isso, vamos crescendo. Vai lá, contigo. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês. Olha, é um prazer imenso falar de um conteúdo que eu sou apaixonado, então fica muito mais fácil da gente conversar, que é exatamente métricas relacionadas à experiência do cliente. A minha apresentação, ela chama Forecasting Customers, ou seja, prevendo clientes, né? E eu vou passar aqui, e eu queria saber, para começar, quem aqui consegue prever o futuro? Tem algum cigano com bola de cristal aqui? Alguém consegue prever o futuro? Alguém? Não? Como é que a gente poderia falar para prever o futuro? O que eu poderia fazer para prever o futuro? Eu queria conversar com vocês. Quer falar? O que a gente pode fazer? Para prever o futuro. A gente pode tentar olhar um pouquinho para o passado para ter uma ideia, né? Legal. Mas acho que isso. Mais alguém? Vamos lá, Rodrigão. Como é que eu consigo prever o futuro? Caramba, hein? Mas complementando o que a colega aqui trouxe, tem que olhar para o histórico, né, que te dá um pouco de pistas, mas precisa arriscar coisas diferentes, hipóteses diferentes. Legal. Dá para prever o futuro, dá para fazer uma previsão do tempo com bastante assertividade? Quer falar? Não? Alguém... Ou seja, o que você acha da previsão do tempo? Ela é confiável? Alguém quer comentar? Você. As previsões do tempo são confiáveis? Hoje em dia, sim. Geralmente eles acertam, mas nem sempre dá certo. Legal. Veja só que interessante. O sistema de previsão do tempo oficial do governo americano tem uma assertividade de 81% atualmente. Então, eles conseguem prever o futuro com essa precisão, né? A previsão do tempo. Dá para fazer uma predição de ações na Bolsa de Valores? Não. Você não consegue prever quanto vai estar a ação da Amazon daqui a 30 dias? Beleza. Entendi. E dá para prever um terremoto? Dá? Alguém arrisca? Eu vou para o outro lado agora. Subir por aqui. Ó. Opa. E um cometa, o rastro de um cometa,
Dá para prever? Alguém? Alguém quer? Não? Você acha que não? Legal. E uma gravidez? A gente consegue prever uma gravidez? Essa aí é a barriga da Tati, minha esposa, com a Malu, minha filha. Dá para prever uma gravidez? Dá? Como? Não, você pode fazer algum exame prévio para ver se, no caso, não acontecer menstruação, por exemplo, seja um bom sinal de que é capaz que aconteça uma possível gravidez. Precisa de métodos, né? Muito bom. Pessoal, desde já eu gostaria de recomendar esse livro que chama Os Sinais Estão Conversando, né? Esse é um livro que fala um pouco de futurologia e várias opiniões que vocês colocaram aqui são exatamente, ou seja, possuem completo fundamento acerca da predição do futuro, tá? Então esse livro é fantástico e, enfim, é um dos best-sellers para quem trabalha com futurismo. Como prever o comportamento de clientes? Todo mundo quer saber, né, o seu comportamento de clientes, ou seja, o que vai acontecer com o meu cliente. Nós temos hoje esse desejo, né, uma ansiedade grande. Será que meu cliente vai cancelar o plano? Será que ele vai renovar o contrato? Será que ele vai para o Reclame Aqui? Será que ele vai ser um cliente detrator, neutro ou promotor? Então, hoje, nós temos a missão de exatamente construir um argumento para entender esse contexto e entender como trabalhar a predição de comportamento do consumidor, do cliente. Tradicionalmente, nós obtivemos informações baseadas em pesquisas. Quem não lembra, muito recentemente, das pesquisas exploratórias, pesquisas longas e chatas de satisfação de clientes? Ou seja, o cliente tinha uma experiência, você obtinha, ou seja, capturava o sentimento, o feedback do cliente, e com isso você tinha uma predição, uma possibilidade de que iria acontecer baseada nesse fato, nesse ato, né? Atualmente, nós estamos na era dos microfeedbacks. Então, as empresas pararam de fazer longas pesquisas e começaram a trabalhar com microfeedbacks dentro de uma jornada do cliente. Então, como a experiência do cliente é muito tecnológica em tempo real, você consegue capturar uma opinião logo após um vendedor atender o seu cliente. Você consegue capturar uma opinião de cliente logo após uma corrida de um aplicativo. Você consegue capturar a opinião dele em tempo real, por exemplo, após uma compra num site de comércio eletrônico. O fato é que a gente ainda não chegou na era dos dados. A gente está a caminho, e eu vou mostrar isso para vocês, no qual nós teremos dados confiáveis que irão trazer uma análise comportamental e de sentimento. Tá? Então, a gente não vai ter mais só o sentimento, a gente não tem mais só pesquisas exploratórias e microfeedbacks ao longo da jornada. A gente tem muito mais informações baseada no comportamento e no sentimento dos clientes, e eu vou detalhar. Atualmente, nós vivemos uma avalanche de pesquisas. Feedback avalanche. Vamos ver como é que é essa avalanche. Olha lá, as empresas, as pesquisas. Aí, a empresa mandou a pesquisa, fez o disparo, né? Aí, cadê os consumidores? Olha lá, agora a ótica do consumidor. Então, a avalanche de feedback, ela é prejudicial a uma boa experiência do cliente. Afinal, quando a gente fala de fadiga de pesquisa, ninguém quer criar atrito durante uma pesquisa de satisfação. Eu não quero criar insatisfação durante uma pesquisa de satisfação. E todas as empresas querem ouvir os clientes, todas as empresas querem implementar uma cultura centrada no cliente, e o programa Voz do Cliente ele é essencial para que você consiga trazer, enfim, informações úteis em tempo real, o sentimento do cliente, para que você direcione o futuro do seu negócio. Mas, na prática,
a avalanche de pesquisa ela tem sido muito prejudicial. Quem aqui recebeu uma pesquisa de satisfação hoje? E nos últimos 7 dias, somando, veja só. Então, de fato, existe um excesso de pesquisas. E como a gente pode, enfim, garantir uma evolução dessa experiência durante a gestão dos dados de comportamento e sentimento de clientes? Em 2017, eu me deparei com esse artigo no blog da Bain Company, da nossa querida Luciana, que estava aqui na primeira apresentação do dia, no qual é uma empresa que eu sou fã, né? A Bain é uma das grandes referências para mim. E esse artigo é de um autor que é o chamado Rob Markey. Ele é o coautor do Fred no livro A Pergunta Definitiva 2.0. E o livro que criou o NPS, né? E esse artigo foi super interessante, porque ele dizia, sometimes you don't have to ask. Qual é o futuro do feedback do cliente? Às vezes, você não precisa perguntar mais para o cliente, né? Então, esse artigo falava exatamente dos modelos preditivos de Customer Satisfaction, de predição da satisfação do cliente. E, no mês passado, eu tive o privilégio de estar com o Rob Markey nos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso em Boston, e lá eu tive a felicidade de estar com ele, a gente marcou uma reunião, e ele foi muito solícito, e a gente, ou seja, vários fundamentos que eu estou aplicando aqui com vocês hoje, compartilhando com vocês hoje, exatamente nasceram dessa conversa também. No artigo, Sometimes You Don't Have to Ask, ele basicamente coloca 2 cases muito legais. Primeiro, o da Didi. A Didi tem um escritório, a Didi é a empresa que comprou a 99 no Brasil. A Didi, ela tem um escritório em Mountain View, na Califórnia, no Vale do Silício, chamado Didi Labs. E lá eles trabalham com equipes de engenharia de ponta para criar algoritmos úteis para as marcas da Didi no mundo inteiro. E eles fizeram um modelo preditivo de NPS. Ou seja, como eu posso prever a opinião do cliente? E esse modelo foi super interessante, a gente estudamos ele, né? E, basicamente, o uso explosivo de dados para lembrar, interpretar e aprimorar a experiência foram utilizados. E eles tiveram um resultado de 80% de precisão, garantindo feedback instantâneo do cliente e também identificando necessidades de intervenção para que o cliente não saia com um sentimento negativo daquela experiência. Ou seja, real time, tempo real. O mesmo artigo citava o case da Sunrise. Sunrise é uma empresa de telecom na Suíça. E eles demonstraram, através desse artigo, que era possível identificar atritos através de comportamento padrão de alguns clientes. Então, eles conseguiram prever os principais atritos e, com isso, identificar as verdadeiras motivações de churn, de cancelamento, e atuar antes que o cliente cancelasse. Então, foi uma mudança radical no modelo e, certamente, isso inspirou muito o nosso trabalho atualmente. Não existe ainda inteligência de propósito geral, inteligência artificial de propósito geral. Não existe. Isso é um fato. Hoje, grande parte das tecnologias que vendem inteligência artificial são tecnologias over-promised e under-delivered. Elas vendem além da promessa, ou seja, vendem algo que não é possível e não entregam o que venderam. Por quê? A gente não conseguiu ainda criar um modelo algorítmico que permita um entendimento global como nós, seres humanos, como nossa inteligência. Não existe. Não existe. O Ray Kurzweil, vice-presidente do Google, futurista famoso, ele diz, em 2029, provavelmente, os computadores serão convincentes como pessoas. Ainda não são. Então, tudo que eu falar de predição tem um propósito específico. E, certamente, um modelo que é feito por uma seguradora não se aplica a um banco, não se aplica a um varejista. Na pequena empresa, vai ser diferente. Então, tem que ser um propósito específico. Opa. O comportamento preditivo
esse é um glossário da Gartner, né, uma empresa que defende ótimos conceitos. Ele se baseia hoje em vários conceitos super tradicionais. Eu tenho a sorte de ter uma mãe que foi pós-doutora em engenharia da computação e professora de redes neurais, que é o fundamento da inteligência artificial, o fundamento do aprendizado de máquinas, machine learning. Então, eu tive essa sorte, e é claro que hoje a nossa equipe possui um time de ciência de dados, no qual a gente está super envolvido e engajado com o tema. Basicamente, data mining, mineração de dados, visualização de dados, clusterização e redes neurais são conceitos essenciais para o comportamento preditivo. Quem quiser fazer predição tem que se aprofundar nesse tema. E esses padrões, eles são úteis para prever o futuro, com base no comportamento atual e no passado, que você disse. Acertou. Obrigado. Então, para olhar para o futuro, você tem que olhar para o passado. E é claro que nas características atuais também do contexto de uma pessoa, por exemplo. Sempre numa visão micro, não é possível ter grandes complexidades, ou seja, análises muito macros para isso. Por que é útil, né? Por que a análise do comportamento preditivo pode ajudar? Hoje, numa experiência de consumo, a gente está falando de redução do churn, ou seja, evitar cancelamentos e evasão de clientes, entender o comportamento de compra, qual será a recompra, ou seja, quando esse cliente vai comprar de novo, que dia ele vai comprar de novo, quais são os grupos de clientes úteis, ou seja, clusterização de clientes, e também entender quais são os produtos que uma empresa pode desenvolver com base nas experiências anteriores. Hoje, talvez, vocês, não sei se esse é um tema já tão amplo, mas eu vou falar isso e é extremamente importante, eu quero que vocês aprendam. Hoje, na experiência do cliente, seguindo exatamente no modelo de ciência de dados, existem 3 camadas. A camada descritiva, a camada preditiva e a camada prescritiva. Essas são as 3 camadas essenciais quando se fala em dados de consumo. A camada descritiva, quem aqui usa um Garmin ou um Polar, um relógio para corrida? Quem corre, faz esportes, tem um relógio smartwatch, né, que consegue fazer o quê? Criar uma camada descritiva. Eu coloquei aqui um exemplo de um dashboard de um Garmin, e você tem todos os inputs acerca ou seja, do seu comportamento, acerca da atividade que você está fazendo, até mesmo o monitoramento da sua oxigenação, o monitoramento do seu batimento cardíaco, né? Isso que são dados úteis, são fatos, né? Ou seja, aconteceu e isso está registrado. Então, a camada descritiva, ela é exatamente isso. Ela é formada por dados comportamentais e também dados de sentimento. Eu posso somar a opinião de um cliente, eu posso somar uma percepção dentro de uma camada descritiva. Se você não tem uma camada descritiva hoje dentro da sua empresa, certamente você tem uma fragilidade muito grande. É necessário que você traqueie os dados, isso já foi levantado em 2 apresentações hoje, com muita eficiência, né? E, por outro lado, a gente sabe da preocupação com a segurança e privacidade dos usuários através das leis gerais de proteção de dados que existem hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, há uma necessidade de sempre capturar dados com transparência e uma finalidade específica, garantindo que você tenha segurança nessa informação, garantindo que haja uma troca, que o consumidor, de fato, enxergue benefícios nisso. Então, quanto mais dados para a empresa, melhor, mas tem que ter uma segurança e transparência nessa relação. Então, a camada descritiva, ela é útil para fazer várias coisas, né? Performance de processo, tracking de onboarding, tracking de engajamento, NPS relacional transacional, econometria da lealdade, você pode trazer vários inputs econômicos. Então, dados de engajamento, o sentimento do cliente, um Customer Effort Score, ou então não, ratings, uma avaliação de 5 estrelas, isso tudo está na camada descritiva. O cliente logou, o cliente comprou, o cliente, ele, enfim, ficou quanto tempo na fila de espera, por exemplo. Então, isso tudo gera a camada descritiva. Se você tem uma camada prescritiva
descritiva, desculpa, é suficiente, você consegue clusterizar clientes pelo comportamento. Então, você começa a trabalhar com a predição. Então, qual que é a possibilidade de um aluno de uma universidade que tem notas baixas, um aluno que não está engajado, um aluno que, enfim, ele deu uma avaliação ruim lá no MEC, ou então na própria pesquisa da escola? Qual é a probabilidade dele sair dessa relação de consumo, né, ou seja, educacional, dele evadir, né, da universidade? Então, esse é um modelo com camada descritiva, a gente vai obter essas informações e vai ver a probabilidade de um comportamento futuro. Nesse caso, de uma universidade, da evasão de um aluno específico. Então, a camada preditiva, ela pode ser útil, por exemplo, para ter a nota do NPS. Eu consigo saber a nota do NPS do cliente. Eu consigo também entender a probabilidade dele renovar ou não. Eu consigo fazer um score desse cliente. Ou seja, esse cliente é um cliente saudável, esse cliente não é um cliente saudável. Eu posso, até mesmo, alinhar um discurso de vendas com base no comportamento do cliente. Se você tem já uma predição, ou seja, já agrupou os clientes num comportamento possível futuro, é muito provável que você tenha que criar uma ação. E essa é a camada prescritiva. Ou seja, criar ações, tratamentos e intervenções pré-configuradas para que você corrija a experiência do cliente antes que aconteça. Né? Essa foto é o escritório do Nubank em Berlim, escritório de tecnologia. Veja só, o Nubank criou um escritório para tecnologia em Berlim. O Nubank ele faz muito bem isso. Hoje, se você tem um problema em relação a algum ponto de falha na jornada do Nubank, você vai ser direcionado, ou seja, haverá uma prescrição de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o perfil da pessoa que irá realizar a sua tratativa, resolver o seu problema, para que haja um match adequado de acordo com o perfil. Ou seja, eu estou prescrevendo uma intervenção saudável, uma intervenção positiva. Então, você, ou seja, consegue atender um nível de excelência altíssimo, né? Porque você entende muito bem o cliente e, na sequência, você consegue prescrever a melhoração baseada em habilidades das pessoas que estão atendendo ali. Então, a camada prescritiva, ela permite a personalização de serviços, ela permite uma melhor rota, recomendação de compra, né? Foi muito falado aqui pelo Guilherme, né, Colbert, da XP. Poxa, o cliente falou que recomenda, ou então a gente sabe que ele recomenda, por uma predição. Vamos criar um gatilho, um trigger, para que ele consiga, de fato, recomendar. Né? E quando a gente fala de retenção, a gente tem que criar uma máquina industrializada de retenção de clientes. E a gente tem que criar, ou seja, predições dos clientes que estão tendo experiências ruins, antes que aconteça o trauma, antes que aconteça o cancelamento, antes que aconteça uma judicialização, ou seja, um processo judicial, antes que aconteça uma reclamação no Reclame Aqui, você consegue agir com muita eficiência. É claro que você precisa, primeiro, de dados, você precisa de clusterizar, de organizar os clientes em grupos através de comportamentos possíveis, predição, e, por fim, a prescrição. Para vocês guardarem isso muito bem, é bem simples. Eu, Tomás, estou com febre, dores no corpo e dores nas juntas. Minha camada descritiva está formada. A camada descritiva, ela é considerada, lembra, para vocês lembrarem, de dados comportamentais e de dados de sentimento. No caso de comportamento, eu tenho um KPI, que é o termômetro, que diz que eu estou com 39 graus. E, além disso, o termômetro diz, não existe um KPI que mostra se eu estou com dor nas juntas ou então dor no corpo. Quem que vai falar isso é o sentimento do cliente. Então, está formada a camada descritiva. Qual que é a possibilidade, ou seja, qual é a probabilidade de eu estar com uma doença? De acordo com esses sintomas que eu coloquei, qual que é a doença que vocês achariam que eu estaria? Dengue. Ótimo. Então, eu já tenho uma clusterização. Eu já formei uma camada descritiva, probabilidade de 91% de eu estar com dengue com base nos sintomas que eu tenho. Sintomas que vieram de sentimento e de dados
objetivos, né? No caso, o termômetro. Então, o que eu vou prescrever? Eu, como médico, eu, como empresa, no caso, eu tenho que prescrever uma ação. Eu sei que você está com dengue. Qual que é a cura para dengue? Qual que é? Eu não sei. Hã? Descanso. Descansar. Então, você tem que ficar em repouso. Você pode tomar um paracetamol para abaixar a febre, né? Não pode é o outro, né? Tem uma confusão. Mas, enfim. Faça uma alusão com uma doença, né? Ou seja, você consegue exatamente entender. O cliente está com uma dor, o cliente está com um problema. Vamos classificar os clientes. Esse cliente é cliente de alto risco, ele está com uma dor muito forte. Vamos prescrever um remédio? Qual é o melhor remédio? A mesma coisa na saúde, tá? Isso requer, hoje, o que é chamado de Customer Data Platform, um CDP. Atualmente, existem vários esforços de grandes empresas focadas em construção de uma Customer Data Platform, né? É muito mais do que um CRM, porque o CRM, tradicionalmente, ele é utilizado como um cadastro de clientes e alguns gatilhos. Mas quando a gente fala de uma Customer Data Platform, ela é útil para que você consiga exatamente ter toda a sua camada descritiva afiada. E é claro que, a partir de uma camada descritiva afiada, você consegue prescrever ações, você consegue clusterizar clientes e prescrever ações de forma organizada, né, de forma estruturada. A Bain Company, ela sugere que haja um aprendizado, ou seja, haja um percurso de aprendizado para que esse modelo preditivo que você vai criar dentro do seu negócio seja válido, seja, enfim, que ele tenha um caminho sólido, tá? Então, eles chamam de crawl, walk, run. Então, engatinhar, correr, andar e correr. Típica evolução das análises avançadas. Então, eu tenho várias fontes de informação numa fase de rastejamento, numa fase de rastejar. Tudo que eu faço tem um propósito específico. Integrações complexas, e ela é super ampla, os dados são muito amplos. Então, eu estou numa fase ainda hard-coded, ou seja, estou numa fase no qual a gente vai pegando ali no braço e vai desenvolvendo. Super artesanal. Tá? Essa é a primeira fase de rastejamento. Nós temos a segunda fase, que é a fase de andar. Ou seja, nós temos que já ter dados padronizados e higienizados. Common bias, ou seja, o viés comum de grupos de clientes. Você tem que ter novas integrações, ou seja, trazer dados, ter uma tecnologia de Customer Data Platform que seja API first, ou seja, consiga trazer dados via API de qualquer lugar. Tá? Primeiras predições já são feitas, experimentos são frequentes, tem que experimentar. Como é que a gente confirma uma previsão? A gente tem que ver se ela aconteceu mesmo. Então, uma vez que a gente vai confirmar a previsão, eu tenho que continuar fazendo pesquisas ainda, para ver se o cliente é mesmo um detrator, nêutron, promotor. A gente entregou uma probabilidade dele ser um promotor, eu tenho que perguntar se ele é um promotor mesmo. Os experimentos já são frequentes na fase de andar, e há uma comunicação assíncrona variável conforme o cliente. A gente pode já pegar clientes e mandar informações, gatilhos, de forma manual, para fazer testes. Olha, o cliente reclamou sobre isso e ele falou que provavelmente ele vai cancelar. Então, vamos criar uma estratégia A, B e C para testar e a gente vai comunicar de forma assíncrona, ou seja, não é em tempo real ainda. E a fase correr, que são dados compreensíveis, higienizados e também padronizados, né? Então, normalizados, desculpa. A acessibilidade da informação é muito importante. Eu tenho que ter o dado com fácil acesso. Se o dado é difícil de extrair, provavelmente vai dar errado. Tá? O funil é estabilizado pelas fontes de dados integráveis. Além disso, experimentos já são rigorosos na fase de correr. Há muito mais prescrições, então eu já tenho funcionalidades ao vivo, né, prescrevendo melhorias e possibilidades de correção de clientes. E, por fim, algoritmos embutidos para interação em tempo real. Então, essa é a fase correr. Então, você começa pequeno, vai melhorando, começa a andar, e, de repente, você está correndo com o modelo. Né?
A higienização e enriquecimento de dados hoje é tão importante que lá na Track a gente criou uma spin-off, uma empresa filha exatamente para isso. A gente está agora criando uma spin-off para fazer higienização e enriquecimento de dados. Quem aqui tem problemas com base de clientes? Acha sua base ruim? Ah, meu cadastro é ruim, meu e-mail é ruim, não sei se esse dado é confiável, né? Então, a gente, devido a essa dor que nós mesmos temos, a gente já tinha algumas iniciativas nesse sentido, então a gente criamos uma empresa filha para isso, chamada Bring Data, devido à importância do tema. Quando a gente fala de análise de dados avançada no consumo, hoje não tem como não deixar de falar de análise de sentimento em linguagem natural. Ou seja, os computadores eles têm que compreender o nosso discurso, a nossa fala. O robô do Gil, né, o humanoide do Gil que estava aqui ontem, ele é interessante. Mas, igual eu disse, o Ray Kurzweil do Google, ele fala, os computadores ainda não conversam como pessoas. Então, toda a lógica conversacional hoje dos computadores são muito baseadas mais na lógica deles do que na nossa própria lógica. Então, as maiorias das tecnologias cognitivas também são over-promise e under-delivery. Ou seja, as empresas vendem uma tecnologia enfim, que promete uma conversação, promete um bot super eficiente, promete extrair dados e predições, mas, na verdade, enfim, num sentido amplo, mas, na verdade, tudo que é possível de fazer só tem um propósito específico, né? Então, hoje é super complexo. E quando a gente fala de inglês americano, hoje a linguagem natural do inglês ela é muito mais fácil, né? Já existe já foi superado, né, com bastante eficiência o inglês. Quando a gente vai para outras línguas, como o português, é muito mais difícil, muito mais difícil. Provavelmente, se vocês pesquisarem no Google a palavra samba, que é uma palavra tipicamente brasileira, você vai perceber que tem muito mais resultados em inglês do que em português. Porque o inglês, enfim, é a linguagem, né, que foi mais popular no mundo, e, por isso, os computadores que falam inglês são muito mais eficientes. Recentemente, o presidente do Google, ele fez uma apresentação no qual o Google Assistente liga para um salão de beleza, não sei se vocês já viram esse vídeo, vale a pena ver, e consegue marcar um corte de cabelo, e a atendente ela nem percebe que é um computador ligando. Então, a gente está falando, estamos próximos de atingir o entendimento e análise de sentimento de linguagem natural. Tá? Só para vocês entenderem, eu coloquei esse slide para vocês baixarem futuramente, não vou me detalhar. Esse é um típico modelo de análise de sentimento, né? No qual a nota do cliente, por si só, ela não é tão relevante mais. O sentimento do cliente é mais relevante. Então, eu posso ter hoje, no mesmo comentário, clientes falando positivamente e negativamente. Então, a análise de sentimento ela é essencial, né? E você tem que, claro, entender o contexto, você tem que entender os tópicos mais bem falados, né? E também os problemas que o cliente está tendo. Então, essa é uma típica análise de sentimento, no qual a gente consegue entender quais são os elementos da frase e contextualizar isso através do sentimento. Eu vou colocar o case, a gente está num piloto com a Natura, juntamente com a Paula. Eu vou colocar um case que a gente está trabalhando lá com eles, exatamente de predição de NPS. Olha só que interessante, a gente conseguiu criar um modelo no qual a gente consegue ver a probabilidade de um consultor Natura ser detrator, neutro ou promotor, antes da coleta da pesquisa. E, para isso, precisamos de vários dados descritivos. Nós precisamos de saber de onde a pessoa é, qual é a cidade, qual é o estado, qual é a faixa etária, enfim, qual é o contexto daquela pessoa. E a gente consegue entender, ou seja, contextualizar isso em termos de sentimento e ver a probabilidade dele ser um detrator, neutro ou promotor. Atualmente, veja só, eu coloquei a tabela aí, o acerto, a gente acertou o perfil de 69% dos clientes, identificando 51,3% dos detratores. É claro que a gente vai adicionar mais dados descritivos a esse modelo para ter uma assertividade ainda maior.
A Natura mandou uma base que já tinha coletado o NPS, tirou a nota, a gente avaliou os dados e a gente conseguiu prever 51% dos dados, né? Desculpa, dos detratores e 69% dos clientes de acerto. Por que predição é legal? Por que predição é útil? Frictionless, experiência sem atrito, experiência fluida, suave, smooth, hiperpersonalização. A Luciana da Bem falou, né, um dos gatilhos de bons dados é exatamente a hiperpersonalização. Colocar o cliente numa zona de conforto. Criar um conforto para o cliente é algo muito legal. E também criar um modelo de flow. As empresas elas têm que lutar para que os consumidores tenham experiências baseadas em hábitos. Então, quando você usa uma empresa sem perceber, talvez hoje seja o melhor cenário. Ou seja, a empresa se torna um hábito. E você, é claro que a marca é super relevante, mas você tem uma experiência tão fluida que você vai pagando sem ver. Pensa numa Netflix, por exemplo. Será o fim das pesquisas de satisfação? Eu perguntei isso para o Rob Markey, o coautor do NPS, e ele gravou um vídeo exclusivamente aqui para o CX Summit 2019, e a gente vai ver agora. You know, every day I get between 1 and 5 emails asking me to provide feedback on some product or service. Maybe once a day I get interrupted while using an app by some request for an App Store rating or a feedback survey. 2 or 3 times a week, when I'm trying to make a purchase or other online transaction, I get a pop-up that asks me to complete a feedback survey. It's a lot. And many of my friends tell me it goes way beyond that. It's too much. Now, the flip side proves challenging too. Response rates to surveys are declining. Opt-outs, which are a pretty good indicator of customer frustration, are growing. And we even get feedback on our feedback process for getting feedback. Customers complaining about how often they get long surveys. Customers are telling us they want to be asked for less feedback, but companies need even more. So what's the solution? Well, I think 3 things need to happen over the next few years. First, we need to exercise more discretion and judgment about when to ask for feedback and from whom. Not every interaction merits a customer investing their time to tell us how it went. And as much as our colleagues in operations, product marketing, and other teams desire specific, detailed feedback on all the elements of the customer experience, we have to balance their needs against the primary objective of the Net Promoter System, enhancing relationships with customers. So we should only ask customers to give us feedback when they're likely to have some. We should keep the surveys short. And we need to follow up when the feedback indicates that there's a real need. Second, let's use operational data and metrics to identify issues, opportunities, and individual customers who need follow-up. If we see a customer fail at a transaction 3 times in a row, we know there's something wrong. If we promised delivery on Tuesday and we don't get it there till Friday, we have to apologize and make it right. We don't need a survey for that. Third, let's supplement survey feedback with predictive NPS. We should be deploying analytics and modeling to identify the characteristics of good versus bad experiences. We don't always have to ask. So let's use what we know about the customers, their prior experiences with us, the context, and specifics about their latest interaction. Let's use these models not just to score the interactions, but also to create qualitative coaching output that can help frontline team members learn and improve. I'm sorry I wasn't able to be there with you at the conference, but I do hope you enjoy the opportunity to share your experience and learn from your colleagues. Thanks a lot. Legal. Bom, né? Depois eu mando o vídeo das palmas para ele vai gostar. Veja só que interessante. Então, ele exatamente mostrou, né, que muitas vezes nós não precisamos fazer pesquisas e conseguimos prever o sentimento do cliente. Só que o cliente ele é muito complexo. E eu pude aprender isso no mês passado, um assunto que ainda é pouco explorado no Brasil, que é Behavior Economics, ou seja, comportamento econômico. E aqui eu deixei essa dica de
chama cognitive bias, né? Então, os viéses cognitivos dos seres humanos. São 144 vieses, e dessa maneira você tem a possibilidade de entender qual é a possibilidade de um cliente, enfim, qual é o tipo de comportamento que ele pode apresentar dentro de algum cenário específico dentro dessa jornada do seu cliente. Quando a gente fala de Behavior Economics, a gente está unindo a economia com dados de psicologia e ciência de decisão. Ou seja, é uma ciência do comportamento, que foi muito bem falado ontem pelo nosso querido Tiago Quintino, né? E quando a gente fala de Behavior Economics, a gente tem que entender e modelar a experiência do nosso cliente. O que a gente pode fazer para que os clientes tenham comportamentos espontâneos dentro dessa jornada do cliente e também do colaborador? Quais são os principais conceitos de Behavior Economics? Eu estou falando de cognição, eu estou falando de motivação, hábitos, arquitetura de decisões e criar dentro das empresas arquitetos de decisões. Será que a gente consegue moldar qual é o comportamento futuro do cliente? E é claro que a gente precisa de dados para isso. E os nudges, os famosos nudges, que são deslocamentos, empurrões, de uma maneira carinhosa, claro, para que você consiga criar provocações ou então modelos para que o cliente mude sua trajetória para um cenário que você queira positivo. Então, é um recurso de design de experiência do cliente para a tomada de decisão, tá? Como é que isso pode ser feito numa pequena empresa? Eu sei que tem pequenos empresários aqui, não existem só grandes empresas. Então, quando a gente fala de pequenas empresas, a gente fala hoje no modo concierge, ou seja, um modo artesanal, né? Então, a gente tem que garantir o quê? Alta eficiência operacional. Vamos monitorar um indicador, horário de abertura e fechamento da loja, todos os dias. Qual é o checklist da Tiffany? Vamos copiar ele, copiar no bom sentido, de aproveitar os melhores fundamentos, igual o Manuel Carlos falou, né? Então, a gente também tem a possibilidade de entender a recorrência de compra. Os clientes estão voltando a comprar muito, né? Além disso, o tempo de resposta, a gente demora a atender os clientes no telefone, no chat, no e-mail, né? O tempo de resposta hoje é diretamente proporcional ao NPS. Tempo de atendimento, First Contact Resolution, não é uma tarefa só para grande empresa. Você pode aplicar também numa pequena empresa. Valor de compra e o ticket médio são fundamentos que você consegue obter para gestão e eficiência operacional. Por onde começar? Tracking de dados. Notoriamente, precisamos formar a camada descritiva da experiência do cliente. Dados comportamentais e dados de sentimento. Verificação, higienização dos dados. Eu falei de Data Enrichment, Data Cleaning. Quantas empresas aqui têm um departamento de Data Enrichment, Data Cleaning? Acho que ninguém, né? Olha lá, a XP tem. Boa. Enriquecimento, clusterização e teste de gatilhos, né? Vamos fazer alguns nudges, alguns gatilhos, para a gente ver se a gente consegue mudar o comportamento do cliente. Por que eu falei que a gente não está ainda na era dos dados? A BEM fez um estudo dizendo que em 2025, provavelmente, as empresas terão um nível de maturidade suficiente para trabalhar com modelos preditivos. 2025. Nós estamos ainda um pouco longe disso. Precisamos agora coletar dados de uma forma mais eficiente e padronizá-los, verificá-los, higienizá-los e enriquecê-los, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo isso, mesmo que seja numa análise muito técnica e às vezes difícil de digerir, né, de compreender, o foco final é garantir a felicidade das pessoas. Quando a gente fala de experiência do cliente, o foco é o sorriso no rosto. A gente precisa fazer com que os clientes saiam com um sorriso no rosto após qualquer interação que ele tem com a sua empresa. Não importa onde, se é telefone, se é na loja, se é B2B, se é B2C, não importa. As pessoas têm que sair com um sorriso no rosto e satisfeitas com o que a empresa propiciou, tá? Para finalizar, já estourou o tempo, eu vou passar um vídeo de uma empresa que está fazendo muito bem uma análise descritiva, para fazer uma análise preditiva e prescritiva, prescrevendo ações em tempo real,
garantindo um sorriso no rosto das pessoas e muito mais do que isso, a vida das pessoas. Vamos lá. It seemed to me the plan somehow wasn't finishing him. It was the opposite of him. It was as banal and stupid and destructive. Model 3 helmets. Yep, the Model 3 will have it. Wait, are you braking or is Whoa, wow. Oh my gosh. Yeah. Oh, good. There was a... Nenhum motorista tocou a mão no volante. São os carros da Tesla que têm um modelo de ciência de dados para fazer a descrição de todo o contexto, prever o comportamento e prescrever uma ação para que não haja um acidente. É o mesmo modelo. Então, esse vídeo é mais para contextualizar na prática como isso funciona. Tá bom? Gente, muito obrigado e a gente se vê mais na frente. Obrigado. Boa, Tomás! Valeu!